Boa noite, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos usar de novo um potenciômetro que nem na aula passada, só que agora usando a técnica PWM, que quer dizer modulação por largura de pulso. Ou seja, conforme a gente já enviou o material escrito, uma apresentação sobre PWM. Então, esse vídeo é para ser visto depois da leitura desta apresentação. Bom, o que nós temos aqui, gente? Um potenciômetro, certo? Um potenciômetro, eu hoje não usei a protoboard, até para a gente ver como é possível, E simplesmente liguei aqui um potenciômetro, liguei na saída 10, observem que a saída 10 aqui, digital, ela é uma saída digital, e ela tem um tiozinho aqui, digital PWM é quando tem tio, ou seja, embora ela seja uma saída digital, usando a técnica PWM, eu posso fazer com que esta saída 10 se comporte como uma saída analógica. Isso vai fazer com que, ao utilizar o potenciômetro, nós tenhamos um acréscimo muito mais gradual do que o projeto anterior, que não tinha programação, não tinha técnica PWM, um acréscimo muito mais gradual na luminosidade desse LED. Estou usando um LED amarelo hoje. Ok? Então, se eu for usar uma técnica PWM, sim, desta vez eu não estou trabalhando só com eletricidade, só com a diferença de resistência ali, girando o nosso potenciômetro, aumentando ou diminuindo a resistência. Não, sim, nós vamos programar. E vamos começar isso já. Observem que se eu simular aqui agora, como é uma técnica PWM, eu vou aumentar todo o potenciômetro, nada acendeu, vou diminuir, e também não faz a menor diferença. Então, vamos para a parte de programação no Tinkercad. Olha só, pessoal, indo para a parte de programação, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, aonde está ligado o LED? No pino 10, certo? Aqui tem um terra ligando o resistor, padrão para LED, certo? Tudo certinho, daqui sai 5 volts, ligando no terminal 2, o terra ligando aqui no terminal 1 e a porta analógica 5 ligando aqui no limpador, no que vai obedecer o nosso giro aqui do potenciômetro. Muito bem, então eu tenho que ter 2 cuidados grandes na minha programação. Primeiro, eu tenho que definir o pino 10 de uma forma que eu possa mapear ele de 0 a 255, certo? Através da técnica PWM. Muito bem, E eu possa mapear o pino 10 em cima da leitura do pino analógico 5 aqui, certo? Então vamos iniciar essa programação para vocês verem. Então olha só, código, certo? O que eu vou fazer? Eu vou iniciar definindo o pino 10, como alguma coisa que eu possa mapear. Como o mapeamento está na matemática, mapear, certo? E é arredondadinho, eu vou escolher esse definir o pino, definir pino como algo que eu possa usar lá a variável matemática para ir de 0 a 255, o comando dessa parte da matemática, em vez de esse quadradinho aqui.
Tranquilo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é definir o pino. Que pino? Gente, o pino 10. Esse pino 10, certo? Eu vou definir ele como, né? Ora, como mapeado, certo? Como mapeado, vamos lá, como mapeado para uma faixa de 0 a 255, conforme está lá na nossa explicação, né, na nossa apresentação da aula de hoje. Então, olha lá. Então, já mapeei, né, já mapeei para 0 a 255, né, e eu vou mapear o que para 0 a 255? Gente, nós vamos mapear a leitura do pino analógico A5. Se a leitura é uma entrada, certo? Ó, que é o A5, aquele amarelo daqui. Se a leitura é uma entrada, então eu vou ler o pino analógico A5, certo? Ler pino analógico, vou colocar A5, para a faixa de 0 a 255. Explicando melhor o código, certo? Vamos lá. Agora, para ficar bem claro, ó, o pino analógico A5 é uma entrada, tanto que eu estou lendo essa entrada, certo? Então vamos tirar o código daqui para ele não atrapalhar. E o que, que eu estou fazendo? Cada vez que eu mexer aqui, aumentar ou diminuir o potenciômetro, aqui, ó, vai vir uma leitura com maior ou menor resistência, certo? Ó, e essa leitura é do pino analógico 5. Então, eu vou ler o pino analógico 5 com todos os níveis de resistência que o potenciômetro aqui ao girar vai me proporcionar, certo? E vou mapear essa leitura para uma faixa de 0 a 255, ó. Certo? Então, quando essa leitura analógica chegar aqui, eu vou ter 0 aqui e 255 aqui. Tranquilo? Então, essas leituras vão ser mapeadas desta forma para a placa. E o que, que a placa vai fazer? A placa vai, depois de mapear de 0 a 255, vai definir o pino 10. Vai definir o pino 10 conforme a leitura do pino analógico A5, né, entre 0 e 255, que é a técnica PWM. Tranquilo? Então, olha só, vamos lá. Conforme a gente vai mexendo no potenciômetro, isto aqui vai sendo lido, vários níveis, infinitos níveis de maior ou menor resistência que vão ser mapeados pela técnica PWM entre 0 e 255, certo? Como uma variável de 8 bits. E esta leitura, lida aqui no A5, vai, pela técnica de PWM, ser enviada para o pino 10, que tem o tiozinho lá, ou seja, ele pode se comportar como uma entrada, como um pino analógico, né, como uma saída analógica, mesmo sendo uma digital por essa técnica. Então, à medida que eu for aumentando aqui, o nível de resistência que chega aqui vai ser mapeado em valores de 0 até 255 e vai usando, né, o pino 10 como se analógico fosse,
né, em vários níveis, no nível 0, 1, 2, 3 até 255 de intensidade de corrente, para que a gente tenha um gradativo, um aumento gradativo da luminosidade. Tranquilo? Então, entendido isso, eu acho que a gente pode ver se realmente a nossa programação está funcionando. Vamos lá? Iniciar a simulação. Simulação iniciada. Estamos no nível 0, né? Ou seja, total resistência. Daqui até aqui todo o carvão está sendo usado, então total resistência nível 0, aí do 0 ao 255 é que nós estamos agora. E aí, gente, essa escala de 0 a 255 vai aumentando aqui, né? Do nível 0 agora passou para o 1, olha só. Observem que do 0, qualquer pouquinho ele já começa a acender. E aí ele vai aumentando gradativamente até ficar bem aceso na sua potência máxima e diminuindo gradativamente. Ou seja, observem que quando a gente tinha um potenciômetro sem programação, sem técnica PWM, só com a utilização aqui da resistência variável do potenciômetro, essa gradatividade não acontecia. Se vocês quiserem tirar teima, testem o projeto da aula passada e testem esse projeto, certo? Então, gente, essa forma de se entender o que é uma técnica PWM, ou seja, fazer com que um pino digital se comporte como analógico, né? E essa também é a forma de a gente fazer a programação para utilização correta dessa técnica. Gente, muito obrigado pela atenção na aula de hoje e uma ótima semana a todos.